Pelo segundo dia seguido, uma pesquisa eleitoral nos Estados Unidos mostra Donald Trump à frente de Kamala Harris na intenção de votos. Se as eleições presidenciais fossem hoje, o republicano ganharia da democrata. Enquanto Trump tem 48% das intenções de votos entre eleitores registrados, Kamala conta com 46%, segundo o levantamento do jornal The New York Times. Antes de Joe Biden desistir de concorrer à reeleição, uma outra pesquisa do mesmo veículo mostrou que a vantagem de Trump era de 9 pontos percentuais. Pela própria rede social, Trump afirmou que os Estados Unidos não estão prontos para uma presidente como Kamala, marxista da esquerda radical e ainda pior. Depois de Donald Trump afirmar que estava absolutamente preparado para debater com a adversária Kamala Harris, um canal de TV americano propôs um encontro entre os candidatos no dia 17 de setembro. O local seria o estado da Pensilvânia, considerado chave nas eleições por não ter preferência partidária. Foi justamente na Pensilvânia onde Trump sofreu uma tentativa de assassinato no começo do mês. Kamala Harris também disse estar pronta, mas até o momento o evento não está confirmado. O último debate entre Trump e Biden foi o principal motivo para aliados e eleitores questionarem a capacidade do democrata de concorrer contra o ex-presidente, o que mais tarde levou à desistência de Biden. Igor, eu gostaria da sua análise sobre os dados que a gente acabou de conferir na reportagem, que é o seguinte: agora, na última pesquisa, a diferença de percentual de intenção de votos entre os dois está em 2 pontos apenas, né? E antes do Biden desistir, a diferença era de 9 pontos percentuais. De qualquer forma, dá para a gente dizer que a Kamala Harris está conseguindo aí reverter uma situação muito complicada que os democratas enfrentavam. Ou não, ou a gente pode dizer o seguinte, que é esse efeito agora inicial dessa troca, né, dessa saída do Biden, mas que a Kamala tem ainda muitos desafios pela frente. Kelly, do meu ponto de vista, Kamala Harris atrai imediatamente eleitores contra Trump e contra Biden, que é uma grande parcela da população americana, que não querem nenhum dos dois no poder porque já viram e discordam das suas políticas. Isso significa que a possibilidade de crescimento de Kamala Harris no curto prazo mesmo é muito grande, e isso é um desafio para Donald Trump. Mas é importante dizermos que as pesquisas eleitorais nos Estados Unidos, Kelly, elas são bem diferentes do Brasil. Nós já tivemos 3 casos, e eu posso citar até mesmo Al Gore contra Bush, onde o voto popular favoreceu um candidato e o vencedor foi o outro. Isso porque nós temos que analisar os chamados swing states, que inclui a Pensilvânia, a Carolina do Norte, a Geórgia, e esses são os estados onde as pesquisas eleitorais serão mais importantes. Os candidatos que votam nos swing states, e se a gente analisar nesses estados que não tem uma preferência, se você tiver uma vantagem para um candidato ou outro na soma desses estados, individualmente, claro, aí sim a gente pode afirmar que há uma vantagem, uma possibilidade de vitória maior sobre Kamala ou sobre Donald Trump. Quando a gente faz a pesquisa nacional, ela é positiva sim para Kamala Harris, mas isso não significa de fato que ela pode estar em uma vantagem quando a gente faz a contagem do chamado colégio eleitoral. Mas a gente pode dizer que a Kamala Harris tem uma carta na manga, que seria justamente a escolha do vice, Igor, porque o Donald Trump já anunciou o vice dele, que alguns críticos dizem, olha, não sei se foi uma boa ter se antecipado, né? Porque agora realmente essa escolha do vice é o que pode pesar nesses estados chamados de swing states. Quando a gente fala de estratégia, a escolha do vice de Donald Trump foi feita baseada num desafio contra Joe Biden. Então, para aquele momento, foi a boa estratégia. Agora essa estratégia está um pouco equivocada no meu ponto de vista. Isso porque Trump, talvez, se soubesse que iria de fato contra Kamala Harris, teria escolhido um outro candidato. O meu ponto de vista, e principalmente nas análises que eu entendo, Kamala vai escolher alguém que seja branco,
homem, americano, acima dos 45 anos, mais do perfil conservador, que atraia para ela votos que ela não tem. E provavelmente esse perfil vai vir de um dos swing states, provavelmente aqueles estados onde ela tem a maior chance de virar votos. Então, a sua decisão de vice pode sim influenciar as pesquisas eleitorais dos próximos swing states e ser um problema para Donald Trump. Se depois do atentado ela de alguma maneira, o Trump de alguma maneira era visto como favas contadas à eleição, acho que agora a situação não é bem assim. Acho que vai ser uma disputa bastante cabeça a cabeça até o último dia. Pois é, e um anúncio muito esperado aconteceu, né, Igor? O ex-presidente Barack Obama declarou apoio à atual vice-presidente Kamala Harris na disputa contra Trump. Até agora, o ex-presidente era o único nome importante do Partido Democrata que ainda não tinha se posicionado. A campanha de Kamala Harris divulgou o vídeo de uma conversa por telefone em que ela fala com Obama e a ex-primeira-dama Michelle. Os dois dizem que farão o que puderem para Kamala vencer. Obama e Michelle confirmaram o apoio depois através de uma nota, né? Logo depois desse telefonema, eles publicaram a nota oficial, Igor. Exatamente, Kelly. É uma situação que era esperada, mas havia uma desconfiança muito grande de que se Barack Obama não fizesse essa situação, dissesse esse endosso, esse comentário, basicamente a candidatura dela estaria prejudicada. Ela teve o apoio dos Clinton, grandes representantes do partido, e agora dos Obama. Então, de fato, ela está, sim, unindo o Partido Democrata em torno de si mesma. E esse era um grande questionamento, se ela conseguiria fazer isso sem ter as chamadas primárias e sem, de fato, disputar com outros players. Ela chega um pouco aí de paraquedas, mas com o apoio desses caciques do partido, de fato, para ela a situação melhora muito. Com certeza, né? E a família Obama diz, olha, tradicionalmente a gente sempre espera um pouquinho um amadurecimento do partido, mas o fato é que teve que ser rápido agora, né? A gente lembra que a corrida eleitoral está num espaço reduzido. E o mundo não para, né, Igor? Enquanto isso, tem muita coisa acontecendo, inclusive o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele visita os Estados Unidos, ele se reuniu com o presidente Biden no encontro, inclusive, Biden pediu a Netanyahu que finalize rapidamente um acordo sobre um cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns, né? Netanyahu também se encontrou com a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e hoje o premier vai ter ainda um encontro com o ex-presidente Donald Trump na Flórida. Ou seja, Netanyahu sabe da importância dos Estados Unidos e é preciso continuar conversando para também manter esse apoio americano nessa guerra contra o Hamas. Exatamente, Kelly. Netanyahu quer manter o apoio financeiro, militar e diplomático, principalmente nas Nações Unidas, sobre as decisões que podem envolver Israel, de todos os flancos possíveis. Por isso, é importante a reunião com o atual presidente Biden e com os possíveis presidentes Trump ou Harris. Então, para ele, é fundamental também mostrar para Israel, internamente, já que ele está bastante fragilizado, que tem o apoio incondicional dos Estados Unidos, e isso ele vai conseguir. O seu discurso no parlamento foi ovacionado pelos deputados, pelos membros do Senado. Isso mostra que, independente de republicanos ou democratas, o apoio a Israel vai continuar. O grande ponto aí, que talvez seja a discórdia, talvez entre os dois lados, é que tanto Biden quanto Harris, eles pressionam para um cessar-fogo o mais rápido possível, mas Netanyahu diz que sem um acordo que de fato favoreça Israel e a libertação dos reféns, que estão muitos ainda em cativeiro, não haverá cessar-fogo. E, obviamente, a base democrata pressiona também Biden para esse cessar-fogo, principalmente a base relacionada ao mundo islâmico nos Estados Unidos. Então, acho que essa visita de Netanyahu foi importante, e foi importante para os dois lados, para Israel, para os Estados Unidos e para os candidatos. Para os candidatos é importante mostrar que há uma defesa de Israel, há uma defesa do povo judeu e há uma defesa do principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Sempre tem importância externa, mas também interna, né, de como tudo repercute no próprio país. Igor, muito obrigada pela análise, uma boa tarde para você e até a próxima. Muito obrigado, Kelly, uma boa tarde.